Oi, gente! E as dicas de hoje é sobre inox, número de oxidação, carga elementar dos elementos. E esse conteúdo, esse assunto, vai te auxiliar em outro processo que é na questão de entender a eletrólise, entender o funcionamento de uma pilha. Então, primeiramente, a gente precisa saber sobre inox, mas isso após a vinheta. Voltando então, antes de tudo, vão se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso tem nos ajudado bastante a trazer dicas para vocês sobre química. E a dica de hoje é sobre esse tal de inox, número de oxidação. Esse número de oxidação tem a ver com a localização do elemento na tabela, tem a ver com a questão dele ser um cátion, seu ânion, se ele vai receber ou se ele vai perder elétrons. E esse assunto é importante porque quando a gente fala de reações de oxirredução, que são aquelas reações em que um elemento perde elétron, que oxida, e que o outro elemento recebe elétron sofrendo a redução, que é o funcionamento de uma pilha, o processo de uma eletrólise, o processo inverso ali da pilha, que é o assunto de eletroquímica, é extremamente importante você saber a respeito desse inox. Outra coisa que vai te ajudar no inox é na nomenclatura das bases, dos sais, dos óxidos, porque você vai aprender quem tem inox fixo. Você tem que memorizar quem tem carga fixa. Família 1A, que é chamada de metais alcalinos, que é a primeira linha ali da tabela periódica, tem carga fixa. Eles têm um elétron na última camada e esses elementos, para ficarem estáveis, seguir a chamada regra do octeto, ficando com 8 elétrons na última camada, eles perdem um elétron e formam tipos de cátion monovalente. Então, os elementos da família 1A, que envolve o Na, que é o sódio, o K, que é potássio, eles vão ter carga mais 1, tá bom? Sempre. Não vão oscilar, não vão mudar essa carga deles, é fixa. E você vai colocar isso na sua cabeça. Família 2A são os metais alcalinos terrosos. A família 2A tem 2 elétrons na última camada. E para ficar estáveis, eles perdem esses 2 elétrons e formam cátion bivalente. Então, eles vão perder 2 elétrons aqui para se estabilizar. Já o Ag, que é a prata, não está na família 1A, mas tem carga fixa, tá? Apesar de ser um metal nobre, ser um metal de transição, certo? Ele vai ter carga fixa, que é mais 1. O amônio também não está em família nenhuma, mas é fixo, certo? É mais 1, porque na verdade ele é uma junção ali de nitrogênio e hidrogênio, formando um composto ali, E a carga dele é fixa, você pode memorizar também. É o amônio, não é amônia. Amônia é o NH3. O zinco é o mais 2, é fixo também, apesar de não estar na família 2, tá? Ele é um metal comum também. Ele pode ser usado como metal de sacrifício lá na pilha para proteger, por exemplo, o ferro da oxidação. E ele tem carga fixa. O alumínio é mais 3, bismuto é mais 3 e o cádmio é mais 2. Então, vendo estes elementos aqui, você pode memorizá-los porque vai ser fixa essa carga deles. Não vai sofrer alteração. E você vai precisar desse conhecimento aqui, certo? Para você descobrir o inox de outros elementos ao longo de uma reação, para você chegar à conclusão se ela é de oxirredução ou não. Para você verificar quem é agente oxidante, agente redutor ao longo das reações químicas, tá bom? Então, eu gostaria que vocês memorizassem isso, certo? Anota aí no cantinho. Isso vai te ajudar na nomenclatura também, que a gente já falou vários vídeos aqui a respeito da nomenclatura, por exemplo, do sal, quando a gente fala cloreto de sódio. O sódio está na família 1, então a gente não indica a carga dele. Quando for um cloreto de ferro, por exemplo, eu tenho que colocar cloreto de ferro 2 ou 3, porque já não tem carga fixa, tá bom? Então, esses inox fixos você vai memorizá-los. Agora, nós temos 2 casos aqui, que é extremamente importante, que é o caso do hidrogênio e o oxigênio. Olha, o hidrogênio, naquela sequência de eletronegatividade, a gente sabe que ele é o último da fila da eletronegatividade. Lembra, fui ontem no Clube Brasnipo, o brasileiro, e só comi peixe hoje. A frase não tem nada a ver, mas nos ajuda a entender sobre a eletronegatividade. Lembram disso? A eletronegatividade é uma propriedade periódica e no qual o elemento tem uma tendência muito forte de receber elétrons. O hidrogênio é o último da fila. Olha aqui quem são os primeirinhos, ó.
né? O flúor é o primeiro, é o mais eletronegativo da tabela inteira. Depois oxigênio e nitrogênio, que a gente fala de tal de FON. Então o hidrogênio é o último dessa fila. Por esta razão, a gente considera o hidrogênio como tendo uma carga mais 1. Mas preste bem atenção nisso. O hidrogênio acaba não sendo fixo, tá? Então a gente tem que ter cuidado com quem o hidrogênio está ligado. A gente usa a carga mais 1 quando está na forma de ácido, aqui como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, na forma da água, certo? Na forma de uma água oxigenada, a gente considera o hidrogênio mais 1. Agora, se ele estiver na forma de hidretos metálicos, ou seja, hidrogênio ligado com ele metais, aí você vai colocar que ele tem carga menos 1, tá bom? Então, olha aqui, só um exemplo de quando ele é um hidreto metálico, tá? Eu tenho o hidrogênio ligado ao sódio. Você aprendeu que o sódio é mais 1, mas aqui ele é fixo mais 1. E aí a gente tem que saber que a soma do NOx tem que ser 0. Então, se o Na é mais 1, o hidrogênio tem que ser menos 1, tá bom? Então, neste caso aqui, o hidrogênio foi menos 1. Então, atenção com o hidrogênio, tá bom? Atenção também com o oxigênio. O oxigênio é um caso em que ele está na família 6A, a família dos calcogênios, né? Quem está na família 6 tem 6 elétrons na última camada. E para ficar com 8, ele precisa receber 2. Então, é muito comum a gente usar que o oxigênio tem carga menos 2. Muito bem, tá? A gente pode usar isso quando ele está na forma de óxidos, né? Lembrando que a gente já teve um vídeo aqui falando de óxidos. Óxidos são compostos binários, né? E esses compostos binários têm o oxigênio como elemento mais eletronegativo com carga menos 2, ok? Quando ele está na forma de ácido, olha, no ácido sulfúrico ali também vai ser menos 2, tá? Só que quando ele é um peróxido é quando eu tenho O2 ligado com elementos da família 1A e 2A. E aí, neste caso, que ele é um peróxido, a carga dele passa a ser menos 1. Então, atenção com o oxigênio também, tá? Com a família 7A, que são os halogênios, costuma ser menos 1. Mas também não é uma regrinha, tá? Eles podem oscilar. Algo que não oscila mesmo, né, de jeito nenhum, é o flúor, que está na família 7, que vai ser sempre menos 1, porque ele é o mais eletronegativo da tabela. Tá vendo que esse negócio de NOx tem a ver com tabela periódica, com eletronegatividade? E isso vai te ajudar bastante na questão de tipos de ligação, eletronegatividade, organização desses elementos e no funcionamento de pilhas e eletrões. E no balanceamento por oxirredução, tá? Então, esses aqui, a gente falou a respeito deles, né? Dessas características importantes. Outra dica, substância simples. Substância simples é aquela formada pelo metal sozinho, né? Porque ele está realizando a tal da ligação metálica. E ele vai ter NOx 0, tá? Ou quando ele está ligado com átomos de um mesmo elemento químico, olha aqui, o H2. Então, o NOx dele também vai ser 0. Então, toda e qualquer substância simples, o NOx vai ser 0, tá bom? Então, atenção. Os metais, eles podem estar na fórmula pura, né, de carga 0, quando eles estão na forma de substância simples, ele mesmo, tá? Como é o caso do ferro sólido, como é o caso do Na no estado sólido, tá? Isso por conta da ligação metálica. Já os outros, eles geralmente formam substância simples ligado com eles mesmos, formando moléculas, né? Em que há átomos de um mesmo elemento químico ligado entre si. E o NOx vai ser 0. Agora, outra dica importante. Quando a substância for composta, a gente vai ter que a soma do NOx é 0. Então, aqui a gente tem o NaCl, é o cloreto de sódio. É uma substância composta, formada por átomos de elementos químicos diferentes. Então, a soma do NOx é que é 0. Então, você tem que ver aqui, ó. Eu sei que o Na está na família 1. E a gente acabou de aprender que a família 1 tem carga mais 1. Então, aqui é mais 1. E o Cl? O Cl, então, tem que ser menos 1. Porque mais 1 com menos 1 vai zerar, ok? Quando a molécula for um pouco maior, e você quer descobrir, por exemplo, aqui eu destaquei o enxofre, tá vendo? Coloquei o S aqui embaixo. Nesse caso, eu quero descobrir o NOx do enxofre. E aí a gente pode usar uma regrinha que a gente chama de jogo da velha para descobrir o NOx. Lógico que você pode fazer isso de cabeça, eu só vou dar algumas dicas aqui. Ó, aqui você pode fazer assim, ó. Separa, tá bom? O hidrogênio é mais 1. O enxofre a gente não sabe, chamamos de X. E o oxigênio menos 2. Então, sempre você vai colocar aqueles que são fixos, tá bom? Agora você vai multiplicar pelos índices da molécula. Olha, 1 vezes 2 vai dar mais
2. X vezes 1 vai dar X, tá? Porque aqui embaixo do S não teve carga nenhuma. Menos 2 vezes 4 deu menos 8. Você vai pegar tudo isso agora, ó. 2 mais X menos 8 é igual a 0. Eu vou igualar a 0, porque a soma do NOx tem que ser 0 para substâncias compostas. E assim você isola o X, passa o 8 para lá, menos 2, e vai dar quanto aqui? Mais 6. Esse mais 6 é a carga, o NOx do enxofre. E você pode fazer isso com todo e qualquer composto ao longo de uma reação química, tá bom? Agora, quando é íons, né, por exemplo, aqui só o Na sozinho com a carga mais 1. Esse mais 1 já é o NOx do Na. Tá bom? Quando é o íon, é monoatômico, né? Formado só por um átomo ali. Quando o íon for composto, você tem que ficar atento, porque agora você não iguala a 0, você iguala a carga do íon. Então, aqui eu quero descobrir do nitrogênio. Então, de novo, eu vou chamar ele de X aqui, tá? O oxigênio menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Então, eu vou pegar aqui, ó, X menos 6, tá bom? Eu peguei menos 2 do oxigênio vezes o 3 aqui, deu menos 6. E agora eu não vou igualar a 0, porque isso aqui se trata de um íon composto. Então, eu vou colocar menos 1. Vou isolar o X, o 6 passa positivo, menos 1. Aqui vai ser quanto? O NOx do nitrogênio, para esse caso, mais 5. Ok? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Dicas referente ao NOx. Você usa essas informações tanto em nomenclatura, você usa essas informações para reações de oxirredução. Lembrando que um exemplo de reação de oxirredução pode ser dos tipos de simples troca. E a gente vai usar esse conceito para fazer um balanceamento por oxirredução. Podemos utilizar essas informações para entender o funcionamento de uma pilha e eletrólise, ok? Pessoal, até o próximo vídeo com mais dicas para vocês, tá? Um beijo e até mais!